Shalom, shalom, Luciano Assunção, canal de Volta a Jerusalém. Estou aproveitando aqui hoje o Shabá para poder dar uma caminhada na praia e também bater um papo aqui com vocês. Talvez o som fique um pouco com ruído, mas é por causa do mar. Essa praia aqui é na cidade de Ilhéus e o Eterno me deu a oportunidade de morar aqui em frente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto onde algumas passagens que Yeshua fala que Moisés falou a respeito dele. Nós encontramos passagens lá na Brit Hadashah, né, que seria o que chama de Novo Testamento, que na verdade é uma nova aliança, a melhor aliança, né, traduzindo aí. E ele fala o seguinte: em João 5,46, ele fala: todavia, se de fato cresces em Moisés, de igual modo haverias de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Em Lucas 24:44, ele fala: em seguida Jesus lhe explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito, que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Em João, capítulo 1, versículo 45, fala: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Mas aonde foi que Moisés falou a respeito do Mashiach? Nós temos passagens aqui onde mostra que eles falam que foi falado. De fato, existem várias passagens aonde na Torá se fala a respeito já do Mashiach. Muitas dessas passagens elas estão ocultadas pela tradução ou ocultadas pela falta de conhecimento da cultura de Israel. Eu separei uma passagem que retrata um assunto que é de extrema importância e que aos poucos eu vou introduzir aqui. O Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, ele teve revelações incríveis a respeito do futuro e de visões que o próprio Eterno deu a ele. E Jacó, ele recebeu a mensagem que desde Abraão já se recebia. É um assunto muito complexo para falar aqui, porque ele é muito grande esse assunto. Inclusive eu já escrevi um livro a respeito disso, mas infelizmente eu perdi esse livro, né, no notebook, e talvez eu trate desse assunto mais para frente, ou um curso, ou um webinário, ou talvez um e-book para poder entregar aí a vocês também. Eu vou estudar, ou talvez em vídeos aqui também. Eu vou estudar a respeito. É um assunto muito grande, mas que sustenta toda a Bíblia. Inclusive, o motivo para eu ter criado esse canal foi justamente quando eu aprendi a respeito disso. Foi quando eu entendi que nós estávamos na direção totalmente contrária. É um assunto onde fala das 12 tribos de Israel e de uma separação que houve das tribos e que a gente não consegue perceber. Mas toda a Bíblia está falando a respeito disso e a gente lê e não consegue enxergar. E eu vou trazer aqui uma parte onde Jacó está prevendo essas coisas. Então assim, dentre muitas passagens que fala de fato do Mashiach, e eu vou trazer outras passagens, eu separei duas passagens. É o momento em que Jacó ele está próximo a falecer, e aí ele vai profetizando e falando a respeito de cada filho dele, que seria cada tribo. E eu separei aqui o que está escrito em Gênesis 49:1. No versículo 1 é para poder mostrar para vocês como de fato era algo para o futuro.
E Jacó, que é Israel, né? O mesmo Jacó se chama Israel. Ele fala o seguinte, Gênesis 49, versículo 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. O Eterno revelou muita coisa para Jacó, né? Que é Yaakov, na verdade. E no capítulo antes desse, no 48, ele dá uma revelação fantástica, que é a revelação onde eu tenho um vídeo aqui que se chama Plenitude dos Gentios. Quem fala a respeito disso é o próprio Jacó. Plenitude dos Gentios é algo que a igreja ocidental ela não consegue entender, porque você só entende quando você vai para o hebraico. E eu vou deixar esse vídeo na descrição, inclusive eu sempre deixo ele, porque para mim é o vídeo mais importante do canal. É do capítulo 48, onde ele vai falar sobre a plenitude dos gentios. Mas assim, o versículo 1 eu separei para poder mostrar para vocês como se tratava de coisas vindouras, futuras. Então eu levo vocês para o versículo de 8 a 12 do mesmo capítulo 49 de Gênesis, né? Que em hebraico se chama Bereshit, que é no princípio. E lá fala, é no momento em que ele vai falar sobre a tribo de Judá, né? A tribo dos judeus. Judá, versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Eu percebi que nas Bíblias que a gente tem, as pessoas meio que fogem dessas explicações. E aí eu tiro o chapéu para Dake aqui, a Bíblia Dake, porque Dake, ele pelo menos na sua Bíblia, eu tenho essa Bíblia, ele dá um chute, não digo um chute, ele tenta explicar o que Siló e se congregarão a ele. E aí Dake ele acaba falando que Siló é como se fosse um adjetivo para se referir ao Mashiach, né, o Messias. Ele fala, não, isso aqui tem que ser uma referência para o Mashiach. Então assim, apesar de Dake ele ter errado por falta de conhecimento da cultura, eu tiro o chapéu para Dake porque ele tenta fazer a interpretação disso, né? Ele não disfarça como os outros, assim, passa direto. Toda essa conversa, né? No caso, a gente vê que, claro, Jacó está falando de que o cetro não se arredará da casa de Judá, né? Das mãos dos judeus. Porque, de fato, o Mashiach teria que vir da tribo de Judá, né? Deveria vir dentre os judeus. Isso aí é fato, é indiscutível. E quando ele fala assim, Siló, né? Até que Siló venha para se congregar, as pessoas ficam sem entender. Por quê? Não é fácil achar o conceito do que é Siló. Então assim, na verdade Siló é uma referência à cidade dos Efraimitas. Mas quem são os Efraimitas? É uma das tribos
das tribos de Judá, no caso a tribo de Efraim. Porque de José, Jacó fez duas tribos, né? É Manassés e Efraim. Que é, de fato, é disso que eu estou falando nesse vídeo que eu falo plenitude dos gentios. Então assim, Jacó na verdade ele está dando continuidade a uma profecia do capítulo anterior. E ele já está prevendo o que aconteceria com Machia. Então se ele fala que até que Siló ele venha a congregar todos juntos, essa questão do Machia não estaria completa. Ou ele fala que o cetro vai estar lá até que isso tudo aconteça. É disso que Jacó está falando. Mas assim, onde está a tribo de Efraim? Esse é o grande questionamento. Você vai ver várias passagens, e aí é de Gênesis a Apocalipse isso. Por isso que eu falo que eu estava escrevendo o livro. Vocês vão ver passagens onde a todo tempo ele fala Efraim, e você está meio que perdido porque ele fala Efraim. Porque lá no livro de 1 Reis existe a separação das tribos, e é a partir daí que a profecia de Jacó ela começa a ser entendida. Porque a gente precisa que a tribo de Efraim ela seja resgatada para poder o Machia voltar, para poder se cumprir mais uma profecia sobre o Machia. O grande problema é que a tribo de Efraim governou 10 tribos de Israel. Efraim governou 10 tribos. As únicas tribos que Efraim não governou foi justamente a tribo... Vai ficar um pouquinho escuro aqui porque eu estou contra o sol, mas alguém ligou um som ali na praia. Eu não quero que atrapalhe. Bom, voltando aqui, alguém ligou um som ali, mas tudo bem. O grande problema é que houve uma separação das 12 tribos de Israel, e a gente vê isso claramente lá no livro de 1 Reis, onde há separação. Quando o Yeshua ele vem para a terra ali em Israel, as duas tribos predominantes eram a tribo de Judá e a tribo de Efraim, e isso está previsto lá em 1 Reis 11. A Bíblia ela é muito precisa para essas coisas. Só que os efraimitas, né, no caso as 10 tribos que estavam comandadas sobre Efraim, elas foram espalhadas desde aquela época lá em que 1 Reis está tratando do assunto. E as pessoas não sabem, mas a tribo de Efraim, no caso as 10 tribos na verdade que estavam sob o comando de Efraim, elas foram dispersadas sobre a terra. Então assim, tudo isso é um plano do Eterno para resgatar desde a separação lá onde aconteceu, no caso da revolta lá da torre de Babel, né? Onde o povo se espalhou. E essas 10 tribos, elas estão espalhadas por aí. Essas 10 tribos aí, ao longo desses milênios, elas foram se misturando, e poucos existem realmente ainda puros. Então assim, Jacó, quando ele fala do Machia, e aí é por isso que ele fala, Moisés já falou de mim, porque os 5 primeiros livros ali da Bíblia é que forma a Torá, e são os livros em que o Eterno entregou a Moisés com todas as histórias, né? Onde o Eterno ele revela para Moisés todas as histórias antepassadas ali para ele. Então observe que sempre que o Eterno fala do Machia no Velho Testamento, ele fala também da questão de Efraim, mas fica despercebido. E aqui quando ele fala Siló, ele está falando até que a cidade de Efraim, né, se você botasse até que a cidade dos Efraimitas, até que os Efraimitas voltassem para congregar, né? Então, eu separei essa passagem que, de fato, Jacó está tratando do Machia, né? Então, se está no livro de Bereshit, em Gênesis,
claro, foi escrito por Moisés e claro, então Moisés falou do Mashiach. Mas talvez não tenha ficado tão claro esse assunto, é porque ele é muito grande, muito complexo. Mas nós temos que entender que nós viemos todos de um só lugar. Todos nós viemos lá de Noa, né, de Noé. De Abraão também veio uma missão para poder já resgatar a separação lá de Babel. E é por isso que todos nós precisamos estar juntos. É por isso que eu sempre bato aqui em Romanos 11, que fala justamente de novo da plenitude dos gentios. Pode ver, é justamente em Romanos 11 que vai falar, que ele fala a plenitude dos judeus, ou seja, existe uma quantidade do povo de Israel que está lá hoje, no caso, judeus ali que estão, ou seja, uma parte das duas tribos que estão lá, né, no caso, tribo de Judá e tribo de Benjamim, né, e as outras 10 tribos que estão espalhadas entre os gentios. É essa a grande charada que está aí, né, charada entre aspas. Essa é a grande charada que está aí, que as pessoas não entendem, a igreja não entende. A igreja, ela foca em que ela sozinha precisa passar pela redenção, mas não é isso que a nossa Bíblia fala. É preciso juntar todos novamente. É por isso que tomar distância de Israel nos afasta da volta do Mashiach. Tanto os judeus de Israel quanto os gentios precisam retornar todos, porque dentro dos gentios está espalhado 10 tribos de Israel. É essa a grande charada. Quando a tribo de Efraim, porque Efraim comandou. Efraim comandou. Eu vou trazer estudo sobre isso passo a passo, porque é muito grande. É como eu falei, é de Gênesis a Apocalipse. É porque a gente não percebe. Está lá escrito dessa forma. Só que a gente não percebe. Então, assim, o que eu deixaria assim para vocês desse estudo aqui? Primeiro é que eu mostro uma passagem onde de fato Moisés fala a respeito do Mashiach, porque quando Moisés cita o Gênesis ali do que aconteceu com Jacó, prevendo coisas vindouras a respeito da tribo de Judá e do Mashiach, a gente percebe que de fato falou. E a segunda mensagem que eu deixaria é: tem 10 tribos que estavam sob o comando de Efraim, que foram espalhadas, e o Eterno fala que vai resgatar todos eles novamente. E é aí onde a gente entra, é aí onde está a plenitude dos gentios. É daí que Jacó falou de onde viria a plenitude dos gentios. É por isso que eu falo que o meu vídeo mais importante desse canal é o vídeo que fala justamente de plenitude dos gentios. Porque é aí onde está o segredo para Mashiach voltar. No dia em que todas as tribos que estavam sob o comando de Efraim, porque quando ele se refere a Efraim, ele está se referindo às 10 tribos que ficaram sob o comando de Efraim. Isso também está em passagem, porque se eu for falar todas as passagens aqui, vai ficar muito grande, o vídeo já está grande. Então assim, o que eu de fato aqui deixaria para vocês refletirem, que 10 tribos que estavam sob o comando de Efraim foram espalhados sobre a terra. Jacó fala no capítulo 48 de Gênesis que a plenitude dos gentios viria de Efraim. Então Jacó era um profeta. E Jacó fala que até que Siló venha se congregar, né, até que Siló venha se congregar, né, com Judá, ou seja, de novo juntando Judá e Efraim, aí no caso soma novamente as 10 tribos. E aí o cetro de Judá, ele vai vir, ele vai reinar. É disso que Jacó está falando. E eu sei que o assunto é complexo, talvez não tenha ficado claro, mas eu peço a vocês paciência.
eu vou dar o passo a passo desse estudo. É como eu falei, eu não sei se eu vou reescrever o livro que eu já escrevi a respeito desse assunto. Eu não sei se eu vou fazer um webinário, eu não sei se eu vou montar um curso para que vocês possam ter esse estudo. Mas muitas pessoas até têm uma interpretação errada aqui do canal. Pensa que, como usa um termo aí, né, que tá querendo judaizar. Não estou querendo judaizar ninguém. O que eu estou querendo é apressar que essa profecia se cumpra. É preciso que as 10 tribos que foram espalhadas sobre a terra volte a se juntar com a tribo de Judá. É por isso que a gente tem que retornar para Jerusalém. Essa é a missão desde Gênesis. É disso que Abraão também vai falar. Nesse estudo que no livro que eu escrevi eu falo isso desde Abraão. E é disso que Jacó, quando morre, ele está falando. Judá, é com Judá. Judá, você vai ter uma Shia, né? De Judá o cetro não vai se apartar de você. E em outros livros o Eterno fala que vai resgatar novamente as 10 tribos que ele mesmo espalhou por causa de rebeldia. E aí onde nós estamos lá no meio, descendentes desse povo, misturado com eles. Entendeu? Às vezes, então assim, quando difundir essa história de que você deveria odiar o judeu, né? E, inclusive depois eu posso também tratar aqui, inclusive Lutero escreveu um livro, O Judeu e Suas Mentiras. Existe um livro de Lutero que fala disso. Foi para poder separar essas coisas, infelizmente. São coisas que ficam escondidas da gente, né? Mas que tem que ser dita, é verdade, a verdade tem que ser dita. Não é assim que a gente aprende? Que a verdade tem que ser dita? Então quando alguém prega a separação de gentios e israelitas lá, os judeus, é para evitar que essa profecia se cumpra. E salvo engano, essa profecia ela está lá em Ezequiel 38, onde ele fala. E eu vou colocar ela aqui. Mas creio eu que Ezequiel 38 que ele fala: Filho do homem, tome em tuas mãos 2 gravetos, 2 galhos. Escreve de um lado Judá e escreve do outro lado Efraim. E junta com tua mão. O Eterno está falando ali que as 10 tribos que estavam sob o comando de Efraim voltariam a se juntar com a tribo de Judá, que estava junto com a tribo de Benjamim. E ele fala que ali, nessa passagem, ele fala que uma Shia estava unindo aquilo ali. Então quando eu falo de volta a Jerusalém, e esse assim é o ideal do canal, é conscientizar os gentios de que existe uma profecia em que todos nós devemos nos juntar novamente para que o Mashiach volte. E é sobre isso. Mas se o vídeo ficou meio complexo, mas a ideia já está plantada aí em vocês, fiquem tranquilos que eu vou trazer um estudo completo a respeito disso. Fiquem tranquilos. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.